Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi gravado pela plataforma Zoom em 11 de agosto de 2022 e a entrevista está publicada no canal youtube.com/papo de veterinária. O planejamento e a maturidade na hora de fazer escolhas podem contribuir bastante para as oportunidades possíveis durante e após a graduação. Nosso convidado, Matheus Cleto, nos conta como planejou as suas atividades para se candidatar ao programa de intercâmbio entre Brasil e França, e também como a oportunidade de internato em Lyon surgiu a partir do relacionamento com os colegas de trabalho. Seja muito bem-vindo, Matheus. Muito obrigado, professor. É uma oportunidade muito legal de estar participando do canal, assistir vários vídeos e hoje poder estrelar em um vídeo desse. Eu fico muito feliz de poder contribuir com um pouco da minha experiência e das oportunidades para todos que ouvem o canal. Obrigada, Matheus. Vamos começar do começo. Você sempre quis ser médico veterinário? Sim, eu diria que sim. Bom, minha família diz que sim, desde a época que eu não lembro. Acho que eu sempre tive muito contato. Eu cresci em cidade grande, em Santos, no litoral de São Paulo. Então, naturalmente, eu tive mais contato com cachorro, gato, embora eu nunca tive um cachorro antes dos 12 anos. Porém, minha família vem de origem no interior de São Paulo, e boa parte da minha família está no interior de São Paulo. E, ao que me contam, desde que eu sou super pequenininho, da primeira vez que eu vi uma vaca e um cavalo na minha frente, eu não queria saber de outra coisa. Então, eu sempre tive bastante inclinação a seguir para medicina veterinária. Teve um momento da vida que, principalmente aquela pressão de vestibular e da escola, eu pensei em prestar medicina humana, porém, analisando criticamente, eu não me sentiria confortável fazendo o que eu faço. Os cuidados médicos ter que fazer no humano, eu não me sentia tão confortável quanto eu me sinto com animais. E a partir dali eu vi que eu realmente tenho que fazer o que eu me sinto bem, o que eu gosto de fazer. Então, eu diria que sim, eu sempre quis ser veterinário. Eu vejo muito da minha história no que você contou, assim, porque eu também sempre vivi em apartamento, em cidade grande, mas quis ser veterinária a vida toda. Então, acho que é bem bacana. E é interessante essa questão, né, da gente ter mais contato, mais vivência com pequenos animais. Eu não tive animal de estimação até a residência, basicamente, e fui trabalhar em grandes animais. E a gente vê muitos alunos que têm aquele questionamento: ah, professora, mas eu não tenho fazenda, eu não mexo com gado, eu não mexo com cavalo, eu não sei montar, será que eu posso ser veterinário de grandes animais? Então, acho que é uma coisa que eu sempre gosto de trazer quando a gente conversa com pessoas que têm esse histórico, né? Porque acho que tira um pouco desse pré-conceito de que se a pessoa não tem vivência na área, ela não está qualificada a isso, e que o contrário também é verdadeiro, quando na verdade não é. Às vezes a pessoa que tem vivência com isso a vida inteira acaba não indo para a área. É, exatamente, eu concordo plenamente. Eu cresci ouvindo isso, como eu falei, eu sempre falei que ia ser médico veterinário, sempre tive inclinação a trabalhar com grandes animais. Mas todo mundo questionava o fato de eu morar em Santos e não ter a vivência. Mas na verdade, acho que no momento da graduação a gente começa a ter mais contato, se for o caso. Eu, no meu caso, um pouco mais novo por conta dessa minha família que eu tenho no interior, então sempre passava as férias com ele para ter bastante oportunidade de vivenciar a vida no campo. Porém, isso foi acontecer quando, como eu falei, eu já era um pouco maior, eu já devia ter uns 12, 15 anos. Mas antes disso eu não tinha o menor contato e não me impediu em nada. Acho que, sei lá, a gente acaba, conforme a gente convive com os animais, a gente aprende, independente de qual seja a espécie, a gente aprende a trabalhar, a abordar o animal de uma maneira melhor. E aí, Matheus, considerando as experiências que você teve na graduação, vamos aproveitar que está recente, está tudo fresquinho na sua cabeça. Quais você acha que foram as oportunidades que pesaram mais para você conseguir chegar onde você está hoje? O que você conseguiu fazer? O que você conseguiu encaixar de atividade, né? Considerando que a carga horária é bem pesada, né? É uma escola integral, então tem aula de manhã, tem aula à tarde, é bem intenso, né? O currículo é bem recheado de disciplinas. Então, quais foram as atividades que você conseguiu conciliar que você considera importantes para sua formação? Essa é uma ótima pergunta, inclusive, e no começo da graduação eu fiquei bem perdido quanto a isso, como você estava falando, em Botucatu.
A gente tem uma janela por semana, um período, que normalmente é quinta-feira à tarde ou quarta-feira de manhã. E a gente se entra na faculdade, a gente tem aquela chuva de informação sobre iniciação científica, extensão, estágio dentro da faculdade, estágio fora da faculdade, um monte de disciplinas optativas, enfim. E aí a gente acaba tendo que escolher o que a gente vai fazer para aproveitar esse tempo, ou ainda, mas não menos importante, descansar também, porque tendo aula a semana inteira, é de se considerar tirar um período para descansar ou então para resolver coisas da vida, né, da parte burocrática e tal. Porém, o que eu busquei fazer? O primeiro semestre da graduação, eu não fiz estágio, não fiz nada, porque eu estava chegando numa cidade nova, precisava daquele tempo para resolver minha vida, desde toda a questão administrativa da minha vida, de abrir conta bancária e resolve, enfim, todos os problemas. E isso foi o primeiro semestre. A partir do segundo semestre, eu comecei a fazer estágios. E o meu primeiro estágio foi na área de diagnóstico por imagem. E eu escolhi o meu estágio porque eu queria ir para o hospital, porém eu queria, de alguma forma, encaixar o meu estágio com aquilo que eu já estivesse estudando no primeiro ano. E eu achei que a área de diagnóstico por imagem fosse a que mais se encaixava nessa questão, porque eu estava tendo a disciplina de anatomia, e realmente foi muito bacana. E eu consegui no estágio, fui muito bem recebido, de maneira que eles me direcionaram naquilo que eu já tinha, por exemplo, a gente começa com osteologia. Então, o meu foco no começo do estágio foi os exames de radiografia. Assim, eu vi os ossos, toda a estrutura e tal, o que estava normal, o que não estava. Enfim, na sequência, a partir do segundo ano, começou a... Bom, eu já tinha a intenção de fazer uma iniciação científica, porém foi ali que eu me vi num dilema entre aproveitar minha janela para fazer mais estágios ou fazer iniciação científica. E eu, como sou, bom, eu tenho bastante interesse pela parte acadêmica, inclusive para a continuação da minha profissão. E aí, naquele momento, eu acabei optando por fazer uma iniciação científica. A iniciação científica, a gente tem a tendência a querer escolher dentro da nossa área de interesse, de atuação. E eu sempre gostei de grandes animais de modo geral. Porém, naquele momento, a oportunidade que eu tive, e eu até estava mais inclinado a trabalhar com ruminantes do que com equinos. E então eu optei por fazer uma iniciação científica na área de ruminantes com qualidade de leite, e eu desenvolvi um projeto de iniciação científica com o professor Pantoja na área de mastite bovina, na parte de diagnóstico microbiológico de mastite. E essa experiência da iniciação científica foi muito, muito importante na minha formação, e inclusive na parte curricular, mas também falando da parte pessoal e de maturidade profissional mesmo. Então, eu tinha uma rotina no laboratório, eu praticava atos de microbiologia clínica, perdão, microbiologia focado na área de mastite, efetivamente. A iniciação científica também foi onde eu conheci, efetivamente, metodologia científica. Então, eu aprendi a ler pesquisa, eu aprendi a procurar em artigos em boas fontes, enfim. E então a iniciação científica foi um passo muito importante na minha formação. Tanto que eu, na sequência, fiz uma outra iniciação científica, porém eu mudei de área por questão de aproveitamento e também pela minha inclinação. Eu queria ir mais para... Eu queria algo mais abrangente na parte clínica, não queria ficar restrito na área de qualidade do leite. Então, fui lá para a Clínica de Grandes, com o professor Rogério, e desenvolvi um projeto de iniciação científica na área de neurologia equina, com neuroimagem, imagem de ressonância magnética do encéfalo de equino, que também foi tão importante quanto a minha primeira iniciação científica, na minha experiência. Então, eu diria, em primeiro passo, eu particularmente tive um ótimo aproveitamento da iniciação científica. Porém, os estágios também foram muito importantes. Então, por exemplo, mesmo na minha primeira iniciação científica, o primeiro semestre eu fiquei muito no laboratório, porém no segundo semestre, como era mais a parte de escrita de artigo e tal, eu consegui utilizar minhas janelas para fazer estágio, e a parte de escrita eu fazia em casa à noite, fim de semana, já que não tinha um compromisso com o horário. Ali eu já estava no segundo semestre do segundo ano, então já tinha um pouquinho de noção a mais, já entendia de fisiologia, tinha uma base um pouco melhor para conseguir acompanhar a clínica, e eu fui fazer estágio na clínica de Grêmio. Inclusive, a professora estava lá como docente na época. Além dos estágios, o projeto de extensão ele foi muito importante, principalmente na parte de currículo, ele conta bastante e é um diferencial que nem todos os alunos acabam se atentando a isso. Pessoalmente, também foi uma experiência muito, muito bacana. Meu projeto de extensão também foi ainda na época que eu fazia iniciação científica com o professor Pantoja, então era na área de qualidade do leite.
consistia basicamente em visitas de propriedade, de estrutura de familiar, e a gente basicamente fazia uma consultoria. Então, ali, mesmo no começo da graduação, eu tive a oportunidade de dar consultoria na área de qualidade do leite. Então, pessoalmente, foi uma experiência muito e gratificante até, eu diria. É bacana porque, assim, pela sua fala dá para perceber que houve um planejamento, então não foi aquela coisa de ficar à mercê da oportunidade que caiu no meu colo, que passar coincidentemente na hora que eu estou ali, né, naquele local. Então acho que é bem bacana, que os alunos, quando eventualmente isso não acontecer na universidade, que eles procurem informações sobre as possibilidades que existem logo no primeiro semestre, porque aí você já consegue ter uma ideia do que existe de possibilidade e para que serve cada uma dessas atividades. Né? Eu acho que você falou que não consegue pontuar qual delas seria mais importante, acho que todas elas acrescentam em aspectos diferentes da formação do aluno. E aí é essencial, né? É interessante que você tenha realmente um crescimento ali em várias áreas diferentes. Eu acho que a gente foca muito na questão técnica, né? O aluno sempre usa como parâmetro, aquele colega que foi melhor na prova, aquele colega que tira boas notas, e nem sempre esse é o que vai ser o profissional mais qualificado, porque às vezes os requisitos técnicos você consegue aprender com o tempo e com a vivência, mas outras habilidades você já tem mais dificuldades se você não se encaixa em uma atividade como um projeto de pesquisa, como um projeto de extensão. Então é bem bacana que os alunos tenham essa visão, né? E aí, como foi que você soube sobre esse convênio, né, entre a CAPES e a escola na França? Da mesma forma, eu concordo plenamente, essa questão do planejamento tem sido fundamental, e não foi diferente para o intercâmbio. Foi logo também no primeiro semestre, no primeiro ano da faculdade, quando a gente entra na faculdade, bom, a gente tem divulgações sobre não só atividades de estágio, extensão, pesquisa, mas, por exemplo, dos grupos de estudo, liga acadêmica, e uma das coisas que eu fiquei conhecendo ali foram as oportunidades de intercâmbio. Entre as oportunidades de intercâmbio que existiam, bom, existem algumas em países na América Latina, tem algumas oportunidades para os Estados Unidos, enfim, outros países da Europa também. Porém, o que me chamou muita atenção no programa de intercâmbio da França, logo ali no primeiro ano, é a oportunidade de realizar um intercâmbio com o aproveitamento das disciplinas. Então, eu não ia cair de ano. Porém, hoje, olhando para trás assim e vendo tudo que eu passei até aqui, se eu tivesse caído de ano, não teria feito diferença. Eu acho que teria compensado muito esse ano de experiência que eu tive fora do Brasil. A segunda questão, então, a partir do momento que eu vi que o intercâmbio da França já era um programa consolidado, que existia há vários anos na instituição, sempre mandando alunos para as diferentes escolas na França, eu imaginei que quando eu chegasse no quarto ano, ia ser um programa que ia continuar existindo. Então eu falei, bom, se ele existe há tanto tempo, não vai, espero que ele aguente enquanto eu estou no começo da graduação até chegar o meu momento. E a partir daí eu comecei a focar. Ah, sim, uma outra questão muito importante é que esse programa ele é patrocinado, ele é financiado pela CAPES, e o recurso financeiro ele era fundamental para mim, para eu poder sair do Brasil, ainda mais indo para a Europa, tem a diferença da moeda e tal. E a partir dali eu fiz todo o meu planejamento. E aí, o que você percebeu como importante dentro desse planejamento? Você ficou ciente sobre o edital? Você fez preparação com curso de idioma? Né? Você avaliou questões curriculares que eram relevantes nessa avaliação de qual aluno iria ou não participar desse projeto? Como é que foi que você organizou esse seu planejamento durante a graduação? Que eu acho que é uma questão bacana porque exige uma certa maturidade você ter essa visão, né, logo no começo do curso, olhar uma oportunidade como essa e falar, ó, isso aqui, né, mesmo com a limitação financeira, mesmo dependendo da possibilidade da bolsa, você conseguiu se organizar para fazer isso acontecer e no final das contas deu certo. Então, assim, o que você percebeu ali, o que você focou para conseguir estar preparado quando o seu momento chegasse? Nossa, o planejamento ele foi fundamental, realmente. Então, a primeira coisa foi conhecer o edital, ver quais eram as exigências para ver se eu conseguiria cumprir com todas elas e tal. E a partir do edital, eu pude direcionar, bom, o que eu tinha que, como eu tinha que me preparar para conseguir ser aprovado e para conseguir vir para cá e aproveitar ao máximo esse intercâmbio. Então, no próprio edital, por exemplo, eu sabia que eu seria avaliado pelas minhas notas, né, o famoso CR, eu seria avaliado pelo meu currículo, eu teria uma entrevista oral e, além de tudo, eu teria que comprovar a minha proficiência em francês, pelo menos no nível B1, por uma prova oficial realizada pela Aliança Francesa. Enfim, a partir daí eu direcionei então o que eu tinha que fazer.
eu não fiz as minhas estágios de iniciação científica só pensando em melhorar o meu currículo, mas com certeza, a cada atividade que eu fazia, eu sabia que eu estava cultivando o meu currículo que seria necessário no momento do intercâmbio. Em relação à preparação para o idioma, bom, a França tem fama por, né, ter dificuldade em falar inglês e efetivamente, não só na faculdade, mas fora, dentro do ambiente acadêmico, bastante gente fala inglês. Isso é diferente do exterior. Porém, é realidade que no país, se você não fala francês, é um pouco mais difícil para viver no dia a dia e tal. Então, eu sabia que o idioma ele era fundamental para mim, não só pelo edital, mas para eu poder aproveitar o intercâmbio, para eu poder viver com qualidade na França. A partir dali, eu comecei a estudar francês. Eu comprei um livro de francês para estudar sozinho mesmo, um livro básico. Porém, foi o meu primeiro contato com o idioma. E aí, ali, eu conheci a fonética, os verbos principais, enfim, o básico do básico, para eu não ficar completamente perdido. Porém, devido à exigência do edital e à minha exigência comigo mesmo para poder vir para a França preparado, eu vi que seria necessário fazer um curso. Só estudando sozinho não ia conseguir. E foi um momento difícil porque foi no terceiro ano da graduação. Para a gente em Botucatu, provavelmente todo mundo concordaria que é um ano mais difícil, porque é muito exaustivo. A gente tem bastante disciplina prática que toma bastante tempo. Então, por exemplo, eu fazia aula de francês quarta-feira na hora do almoço, sendo que quarta-feira de manhã eu tinha aula prática de anestesiologia, então não sabia a hora que os cachorros iam acordar da anestesia e tinha que sair correndo para aula de francês e voltar correndo porque quarta-feira à tarde tinha aula de patologia. Então foi um momento bem difícil, porém foi essencial, eu diria, para eu chegar na França e saber, bom, eu sou capaz de me comunicar e eu vou conseguir sobreviver sem entrar em pânico. Bom, basicamente esse foi o meu planejamento na questão do idioma e do currículo. E quando chegou mais próximo do edital, a gente acaba descobrindo quem são os outros alunos que são interessados. E aí a gente cria grupo no WhatsApp para discutir, olha, eu acho que a gente pode fazer uma reunião para ver quais são, o que a gente pode melhorar, a gente vendo a questão do currículo, toda a questão dos documentos, que tem alguns documentos bem particulares que eles pedem para a gente assinar, de comprometimento e tal, enfim. E eu vi que todo mundo tinha mais ou menos o mesmo planejamento, todo mundo tinha estudado francês, alguns começaram sozinho, alguns foram direto para a escola de idioma, mas todo mundo tinha mais ou menos o mesmo perfil. É importante isso, né? A gente ter essa percepção do que precisa fazer e não enxergar as outras pessoas que querem a mesma oportunidade como concorrentes, porque eu acho que todo mundo colaborando, né? No final das contas, critério de seleção é aquela coisa, né? Tem os critérios objetivos, mas tem um pouco de sorte de vários outros fatores ali que interferem, até porque o tempo de preparação acaba sendo bem longo. Você não faz um bom currículo, um currículo competitivo para uma seleção como essa em um semestre, né? É tudo que você fez na graduação até chegar lá. Então, é bem bacana essa questão de você se juntar a outras pessoas que têm o mesmo interesse. E mesmo na questão do estudo do francês, ou então para poder praticar o idioma, todos nós já estávamos com uma certa base no francês. A gente chegou a se juntar algumas vezes e jantar tentando falar só em francês, que é muito difícil, acaba saindo português, e aí quando a gente vai ver. Mas, enfim, poder praticar o idioma, querendo ou não, tinha uma entrevista como parte do processo seletivo, e essa entrevista era em francês. E a gente queria estar preparado para ter um diálogo em francês. A gente não pratica no dia a dia. Então, realmente, o trabalho em equipe foi muito bacana. Como é que foi, uma vez que você passou pelo processo seletivo, teve alguma dificuldade, alguma coisa que saiu fora do previsto ou não? Foi tudo dentro dos conformes ali do que você esperava do edital? Até o momento do edital foi tudo muito bem organizado, cumpriu prazos, etc. Porém, praticamente um mês, ou até menos, um mês depois do resultado final do edital, quando eu soube que eu estava aprovado, explodiu a pandemia. E ali ficou. Primeiro que na pandemia, quando começou, todo mundo falou, 2 semanas e tal. Então eu continuei tranquilo. Falei, ok. O resultado sai no começo do ano, a viagem em setembro, tá em tempo. Porém, eu vi que a coisa foi se agravando e mais do que todo mundo imaginava. E ali foi uma maré de incerteza. Tanto da parte da instituição de ensino francesa, que não poderia receber ninguém, eles fecharam as portas para os estrangeiros. Não só a instituição de ensino, como a França, como país. Depois a CAPES, ao mesmo tempo,
congelou todos os programas de mobilidade internacional, até porque se não tinha como eu vir para a França, não tinha por que a CAPES me financiar. A própria Unesp também não recomendava a saída, porém a Unesp não me impediria se tivesse essa oportunidade, em todo caso. Enfim, e ali o problema foi as grandes incertezas. A CAPES, ela falou, isso eu nunca vou me esquecer, no e-mail que eu recebi disse que o programa estava suspenso. E eu me agarrei naquilo sabendo que suspenso não quer dizer que ele estava excluído, anulado, nem nada do tipo. Era uma decisão que poderia ser revertida de acordo com a evolução da pandemia. Porém, eu não parei a minha vida, eu segui minha vida normal, então eu continuei as minhas atividades em Botucatu, participei dos rodízios, das aulas, etc. Terminei o meu 4º ano no Brasil ainda, comecei o meu 5º ano, que é o ano de estágios, sendo que o programa CAPES Brafagri é para alunos que estão no 4º ano, na segunda metade do 4º ano. Mas, enfim, eu vi que eu já tinha passado desse momento, mas se tiver que dar certo, tudo bem, se não der, paciência. Comecei meus estágios curriculares, e ali também, aí vem um momento crucial, eu acho, porque acho que do jeito que as coisas caminharam, eu acabei desanimando de muitas coisas. E aí eu falei, bom, não vou mais para a parte clínica, eu vou tentar alguma coisa diferente. Eu resolvi que ia trabalhar na parte ainda com animais de fazenda, porém mais voltada na parte de gestão. Busquei um estágio na área de gestão, fui trabalhar numa central de reprodução de touros, porém muito menos na parte clínica e muito mais voltada na parte de gestão. Tive uma experiência muito bacana, aprendi muita coisa de gestão e a parte de finança mesmo, coisa que eu não conhecia. Fiquei super inclinado a querer trabalhar com aquilo. Tive, não oficialmente, uma oferta de emprego, porém um convite para continuar meu estágio até terminar minha graduação e depois a gente vê. O que eu fiquei muito contente, e é uma preocupação, quando a gente chega no 5º ano, acho que todo mundo tem aquela crise, eu vou me formar, eu preciso arrumar um emprego. E eu me agarrei naquilo no sentido de que, bom, é uma oportunidade de emprego, eu estou gostando, vou continuar aqui. E estava dando tudo certo no meu estágio quando as coisas melhoraram na pandemia e a CAPES me mandou só em julho do mesmo ano, já tinha passado praticamente um ano do que eu deveria ter vindo para a França. A CAPES me mandou um e-mail, eles adequaram as regras do edital para permitir que eu pudesse vir, mesmo já tendo passado do 4º ano. E aí ali eu tive que tomar uma decisão também, que naquele momento me pareceu difícil. Hoje eu estou muito contente com a decisão que eu tomei, mas eu fui, inclusive, apoiado pelo meu supervisor de estágio, o Breno, marido da professora Annalise. Ele me incentivou muito, eu fui sincero com ele, falei, Breno, assim, eu tenho uma oportunidade boa aqui na empresa onde eu estou, porém eu estou com essa oportunidade de intercâmbio, eu não sei o que eu deveria fazer. E ele foi a primeira pessoa que me falou que eu tinha que ir, independente de qual fosse o país, qual fosse a duração do intercâmbio. Qualquer oportunidade, ele falou, de sair do Brasil, de conhecer uma outra cultura, de conhecer pessoas diferentes e tal, isso faria diferença na minha carreira. E, bom, então, tendo o apoio dele, tá, o apoio da minha família, eu criei coragem e aí eu falei, bom, realmente vou tentar intercâmbio, mesmo que na volta do intercâmbio eu talvez tenha perdido uma oportunidade de emprego, isso a gente vê depois. Em julho, então, tive 2 meses para correr atrás de toda a documentação, de visto, me preparar a questão de alojamento aqui na França. Foi um pouco corrido, embora eu já tinha uma noção do que eu tinha que fazer. Isso também, mais uma vez, o planejamento é importante. Realmente, então, um ano depois do que estava previsto, foi acontecer um intercâmbio. Tive muitas reviravoltas, vai, não vai. Essa questão da dúvida, né? Eu escolho isso ou escolho aquilo, né? São sempre pelo menos 2 opções e eu habitualmente tento pensar que a partir do momento que eu escolho uma, a outra deixa de existir. Então, mesmo que a que eu escolhi não seja tão bom quanto eu gostaria, não tem como saber se a outra não seria pior ou se a outra seria muito melhor, né? E aí é aquela questão de você se atrelar ali, se agarrar à opção que você fez, porque senão você fica também naquele limbo de, aqui é bom, mas lá também é bom, e aí você não vai para lugar nenhum, né? E eu acho que essa questão da possibilidade da experiência internacional, não naquela posição de no Brasil tudo é pior do que em qualquer lugar do mundo e qualquer, né, birosca internacional vai ser melhor do que aqui, mas no sentido de que você tem a oportunidade de ter contato com outra cultura, com outra forma de condução, com outro idioma, então o que isso agrega à sua formação pessoal, inclusive, é muito importante,
né, em termos de maturidade, de experiência, de vivência, de visão de mundo, né? Então, acho que é interessante estar aberto, né, a agarrar essas oportunidades quando elas surgem, mesmo com os percalços do caminho, né? Porque a gente sabe que muitas vezes o planejamento é uma linha reta maravilhosa, né? Uma crescente, assim, que você fala, nossa, já já estou lá. Aí quando vai ver, né, tem os loopings no caminho, mas a coisa acaba andando. E aí, qual foi a sua percepção quando você chegou aí na universidade? Em termos de diferença de conduta, diferença de formas, né? Até de lidar, de ensinar, de acompanhar. Você se sentiu preparado com a bagagem que você já tinha da graduação para acompanhar os casos, para fazer as atividades? Sim, essa é uma pergunta também muito bacana e concordo exatamente com o que você acabou de falar, que nem de longe o Brasil não é um país atrasado, longe comparado à questão internacional. Quando eu cheguei aqui, bom, durante o meu intercâmbio, eu tinha que validar as atividades que eu fizesse aqui como estágio curricular no Brasil. Porém, como eu não conseguia me matricular como estágio na faculdade de Lyon, eu me matriculei em rotações clínicas e eu validei as rotações clínicas como estágio curricular. E as rotações clínicas, então, foi ali o momento em que eu vi como que são os franceses e como é que eu sou e o que eu tenho que fazer para, bom, para acompanhar e entrar no ritmo deles. E eu fiquei muito contente com a surpresa que eu tive, que a gente, particularmente do que eu vi, da minha formação, do que eu tive, eu já tinha passado pelas rotações clínicas no Brasil, era uma segunda oportunidade de estar vivendo, então já tinha um certo preparo, e eu vi que a gente não perde, no mínimo empata com eles. É claro que eles têm muitas vantagens, por exemplo, principalmente tudo que é ligado a recurso e estrutura. E eu acho que a gente compensa isso no Brasil com o nosso esforço, com a qualidade dos professores e das aulas que a gente tem, que fazem com que quando eu chegasse aqui, eu pude acompanhar todas as rotações clínicas e eu vim para cá, eu fiz questão, inclusive, de passar por diferentes rotações clínicas, mesmo das áreas que eu não tenho interesse de atuar, mas eu valorizo muito a questão de que o meu diploma no final da minha graduação é de médico veterinário, e então eu tenho que viver um pouco de tudo. E fora a questão de curiosidade mesmo, saber, mesmo que eu queira trabalhar com equinos, mas como eles trabalham com pequenos animais na França, será que é muito diferente? Então eu passei um pouco em cada área, não só em áreas clínicas, mas, por exemplo, passei na parte de patologia, enfim, e tive uma experiência muito bacana. Eu fui inclusive elogiado, por exemplo, tanto no serviço de reprodução, no serviço de patologia, eu fui elogiado não só em nome de mim, mas em nome de todos os brasileiros, que a professora chegou para mim e falou, bom, por exemplo, na patologia, eu estava fazendo uma necrópsia de um cachorro e ela chegou, ela elogiou minha técnica e ela falou, todos os brasileiros que passaram por aqui eram excelentes em patologia. E aí eu vi então que, bom, se é uma coisa constante todos os anos, quer dizer que a gente realmente está mantendo uma boa qualidade. E na reprodução a mesma coisa, a questão de base teórica que a gente traz do Brasil é muito forte, talvez em termos de base teórica, talvez até melhor do que a base que eles têm aqui na França. Porém, a parte prática, a parte de recursos, a organização da grade curricular para eles é algo muito mais moderno. E isso eu achei muito bacana. Então, tem desde o começo da graduação, não é aquela lógica tudo fechado em bloco da anatomia separado do bloco da fisiologia e como se fossem coisas completamente distintas, só porque são disciplinas distintas. Então, desde o começo da graduação, ele já tem uma visão um pouco mais interdisciplinar do que essa que a gente tem normalmente. E a parte prática, desde o começo da graduação também, ele já tem contato. Eles têm uma carga mínima de estágios que eles têm que fazer todos os anos, e inclusive eles são obrigados a fazer estágios fora da faculdade em todas as áreas praticamente que existem na medicina veterinária. Então, todo aluno de graduação francês faz um estágio num abatedouro, faz um estágio numa propriedade leiteira, numa clínica de pequenos. O que faz com que no final da graduação todos eles tenham uma visão um pouco ampla, pelo menos uma vivência mínima, nem que seja mínima, em todas as áreas. E é isso que eu observei neles, então, um ponto positivo para os alunos franceses, é que mesmo os alunos que estão completamente decididos que vão trabalhar com pequenos animais, quando a gente passou na rotação clínica de grandes animais, eles não estavam perdidos e
eles tinham uma noção, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Essas são as principais diferenças e eu não vi como um desafio isso, a diferença técnica. Eu vi, na verdade, como uma oportunidade de ter uma experiência com recursos melhores do que esses que a gente tem. Eu estou encantada, porque, assim, uma das propostas do canal é exatamente essa, né? Tentar trazer para as pessoas que têm essa curiosidade as diversas áreas que existem dentro da profissão, porque a gente já entra na graduação com uma visão muito fechada, muito limitada do que é a medicina veterinária. Então, a gente acha que o veterinário só cuida de bicho, pronto, acabou. A gente não sabe das outras áreas, né, de alimentos, enfim, toda saúde pública, né, todas as outras áreas a gente não tem muita percepção, inclusive, de quais espécies a gente pode tratar. E aí isso acaba sendo reforçado porque o aluno entra com essa percepção, ele se decepciona um pouco durante o ciclo básico, porque ele acha que nos primeiros períodos já vai saber como trata uma diarreia, como examina um animal, e isso ele vai aprender lá no terceiro ano só. Então fica um pouco frustrante para o aluno. Existe essa dificuldade na maioria dos currículos de integrar as diferentes áreas, e exatamente o aluno ter a percepção de qual é a importância da vivência numa disciplina do ciclo básico dentro da sua formação, para que ele está aprendendo aquele monte de nome de osso, né? Enfim, isso é só um exemplo mais básico. E os alunos acabam ficando tão ansiosos por vivenciarem aquilo que eles tinham expectativa de aprender ao longo do curso, que eles deixam de olhar para outras oportunidades. E às vezes ele ou vivencia só no final do curso e já acha que é tarde demais para se inserir numa área diferente, ou então ele nem tenta. E às vezes ele entra no mercado que ele sempre sonhou e fica totalmente frustrado, porque o que mais chama atenção, pelo menos no Brasil, que a gente vê, né, de forma geral, na medicina veterinária é a parte de pequenos animais, que é uma das mais saturadas, né? Não que não tem espaço, sempre tem, mas a competição é muito alta, então o nível de frustração também acaba sendo muito elevado. Então, acho que se a universidade tivesse realmente essa obrigatoriedade do aluno vivenciar estágios fora do ambiente universitário, em que você sai daquela zona de conforto, em que você está no ambiente que você conhece, com professores que você conhece, com colegas que você conhece. Você já tem esse desafio de relação interpessoal, né? E você tem que passar em áreas diferentes, então não tem como você dizer, eu odeio inspeção, nunca fiz a disciplina, nunca li nada sobre, nunca fui no abatedouro, nunca vivenciei, mas eu odeio, né? Isso são aspectos que acabam favorecendo uma escolha mais consciente da área que você quer trabalhar, né? Porque além da questão da experiência, eu tenho colegas que sempre quiseram pequenos animais, mas tem sei lá, uma exposição de zebu, eu vou. Tenho, né, qualquer coisa com outra espécie, eu vou ver o que é, né? Eu acho que essas pessoas acabam tendo horizontes muito mais amplos, né? Então isso é extremamente importante. É uma pena que a gente aqui ainda não esteja caminhando a passos largos para essa tendência, mas é muito importante, né? Sim, eu concordo plenamente e eu observo isso no perfil dos médicos veterinários franceses. Porque uma coisa absolutamente normal na França é você atender pequenos animais e grandes animais. Tem uma porcentagem muito grande de veterinários que faz isso, até pela demanda. Porque, como só tem 4 escolas de veterinária na França, a quantidade de médicos veterinários no mercado de trabalho é muito pequena. E então, a exigência do médico veterinário de ser capaz, mesmo veterinário de grandes, ser capaz de atender pequenos animais, porque às vezes ele é o único veterinário naquela região, acaba fazendo com que muitos veterinários atendam em diferentes áreas. E não só isso, mas também a questão de poder mudar de área. Durante a graduação não, né? Durante esse ano de intercâmbio aqui, eu conheci médicos veterinários que trabalharam 20 anos numa área e, por questão pessoal, resolveu mudar completamente, foi trabalhar com aves e deu super certo, enfim. Eles têm uma consciência bem de toda a abrangência da nossa profissão. Isso é bem claro para eles. Ai, que sonho! A gente estava conversando um pouco antes de começar a gravação, né, sobre a questão da primeira faculdade de veterinária do mundo ser a Faculdade de Lyon, aí na França, e eu acho bem interessante que, era o que eu estava comentando com você, né, acho que o modelo de educação que a gente segue no Brasil, na sua grande maioria, é um modelo francês, né, de interação professor-aluno, né, então isso é uma coisa que vem de muito antigamente. Eu lembro que dentro de casa ainda existiam livros em francês, porque durante algum tempo, lá na década de 30, de 20, né, o francês era a segunda língua de muitas pessoas, e não o inglês como é hoje em dia, né? E é bem interessante que a gente tem essa raiz na França.
embora muitas pessoas não reconheçam, não tenham essa noção, né? Então é bem interessante que você esteja aí no berço da nossa profissão, oficialmente, né? Como uma profissão estruturada, e você consiga ver como é diferente a vivência do médico veterinário que se forma aí para o que se forma aqui, né? Sim. E isso foi também uma questão que eu levei em conta quando eu escolhi a escola de Lyon, entre as opções aqui na França. Todas as 4 escolas na França são realmente muito, muito boas, e como eu falei agora há pouco, elas têm a mesma grade, o mesmo padrão. Porém, além do fato de que a escola de Lyon seja um pouco mais reconhecida na área de equinos, o fato de ser a primeira tinha uma motivação pessoal. Eu fico muito feliz de saber que eu estudo nessa escola realmente que existe desde 1761. Porém, e aí é uma questão muito interessante. Realmente, então, a medicina veterinária como ciência, efetivamente, começou aqui, porém, ela mudou muito e evoluiu muito ao longo dos anos. E já teve um momento em que essa profissão não foi muito valorizada na França. E o próprio governo foi tomando medidas que estimulassem a importância do veterinário, além da própria demanda da população, tendo em vista as epizootias que já aconteceram na França e a escassez de alimentos. Foi ali que a população enxergou o médico veterinário como uma profissão de importância, e o governo foi trabalhando de diferentes formas para aumentar a visibilidade do médico veterinário. E, por exemplo, desde 1925, se eu não estou enganado, por lei, o médico veterinário, quando ele termina a graduação, quando ele apresenta a tese, é uma tese de doutoramento veterinário. Então, todos os profissionais que se formam têm o título de doutor veterinário, que é diferente do PhD para eles, né? E isso foi uma medida que o governo tomou para estimular a valorização da nossa profissão. E isso eu observo na prática, no dia a dia. Em qualquer lugar que eu passo, quando eu falo que eu sou da escola de veterinária, eu sou muito bem visto e tal. E, enfim, as pessoas, que bacana, e faz pergunta e tudo. É uma profissão bem valorizada. Maravilhoso. Ai, meu Deus, estou animada. E aí, Matheus, você falou então que existe a possibilidade, quando você vai no intercâmbio, de escolher para qual escola de veterinária você tem desejo de ir. E aí existe uma classificação em que o primeiro escolhe primeiro para qual lugar vai? É assim que é feito? No edital funciona dessa forma. Na verdade, o programa CAPES Brafagri existe na Unesp, na Universidade Estadual de Londrina, na UEL, e na Federal Rural do Pernambuco. Cada escola tem o seu próprio edital interno, e é no edital interno que essas decisões são tomadas. E para a CAPES a gente envia só a escolha das escolas. Essa questão ela é um pouco flexível, porque, por exemplo, já teve anos atrás em que todos os alunos foram para a mesma faculdade, a mesma instituição. E principalmente a galera de Botucatu tinha bastante a tendência de ir para Nantes por uma questão pessoal, porque alguém já foi antes e aí conheceu gente lá e falou que era legal, e os outros acabam indo na sequência. No meu ano, a professora Jane, que estava como coordenadora, quis diversificar e ela tentou, de alguma forma, se fosse possível, que cada aluno fosse para uma das 4 escolas na França. E coincidiu também com os nossos interesses pessoais, porque dos 4 que foram aprovados no edital, cada um tinha um interesse em uma área diferente, então cada um se encaixou melhor em uma das 4 escolas. Mas pelo edital funciona dessa forma, tem um ranqueamento e, teoricamente, os melhores ranqueados têm a preferência da escolha. No nosso caso, não teve o menor problema, realmente coincidiu os nossos interesses com a disponibilidade das vagas. E aí, como é que foi a questão de você terminar o seu período, né, de estágio aí pelo intercâmbio e fazer a opção pelo internato? Também foi algo que eu não tinha previsto 100%. Eu sabia que existia essa oportunidade desde que eu vim para cá, mas eu não tinha imaginado que seria uma realidade. Eu achei que era algo muito mais inalcançável. Porém, então, no meu período que eu estava aqui, na verdade, metade do meu tempo eu estava efetivamente nas rotações clínicas, como eu falei. Porém, a outra metade do tempo eu negociei com a faculdade uma parte do meu semestre que eu pudesse fazer estágios. E aí eu fiz estágios dentro e fora da faculdade. Porém, a maior parte eu passei dentro da faculdade e foi justamente na clínica de equinos e a Clinic. Não vou dizer que foi por acaso, mas quando eu cheguei aqui, a minha intenção era fazer um primeiro semestre um pouco mais diversificado e o segundo semestre eu pensei em focar inclusive na área de ruminantes, porque eu estava vindo daquele momento em que eu queria trabalhar com gestão, fazenda e tal. E eu falei, no segundo semestre eu passo por equinos só para conhecer, não sei, acaso, destino ou questão de oportunidade.
eu tive a oportunidade de fazer, logo no segundo mês de intercâmbio, de fazer um estágio na clínica de equinos. E ali não despertou, mas acordou o Matheus, que passou toda a graduação na clínica de grandes, que queria efetivamente estar na parte clínica, enfim. E aí eu comecei a fazer estágio ali, e aí eu pedi para aumentar o meu período de estágio. E aí, dali a pouco, depois de uma outra rotação, tive mais 2 semanas livres, eu pedi para fazer mais estágio. Até que chegou um momento em que eles me deram liberdade para ir para a clínica sempre que eu tivesse interesse. Então, não foi, o internato ele não surgiu logo de cara. Foi mais uma relação que eu construí com os docentes, com toda a equipe, na verdade, da clínica de equinos, até que num dado momento eles me sugeriram me candidatar para o internato. O internato na Cliniquine, basicamente, são 10 vagas. Esse ano aumentou para 11. Dessas vagas, 7 são para franceses, que passam por um concurso nacional, que é o mesmo concurso para todas as escolas. E as outras 3 vagas, e a partir desse ano 4, são vagas abertas para entrar através de dossiê. Então, a candidatura é através de currículo e, principalmente, ter passado pela Cliniquine, ter feito um estágio lá para que eles possam me conhecer meu perfil. Mas isso não é regra. Já teve outras pessoas que passaram pela Cliniquine, que vieram fazer o internato sem ter feito estágio antes. É favorável, ajuda no processo seletivo, porém não é regra. Bom, na minha experiência pessoal mesmo, até pela questão financeira e tal, eu não estava tão certo de que eu ia conseguir. Estava um pouco preocupado. Eu falei, é um pouco longe do que está no meu alcance, eu não vou me candidatar, não. Porém, 2 dias antes do edital terminar, os residentes do serviço de cirurgia de equinos vieram falar comigo e falaram, não, se candidata, depois você vê. Se você passar, você vê o lado financeiro e as outras questões. E aí isso pesou em mim, eu falei com as pessoas próximas de mim, com a minha família, eu me candidatei. E aí eu tive a aprovação, eu fiquei muito contente e acho que a aprovação foi o que me deu o gás para falar, não, agora que eu estou aprovado, vou dar um jeito, eu vou procurar os meios financeiros e tal. E foi ali que eu conheci várias oportunidades que vão me ajudar. Como eu falei em relação, acho que foi um pouco antes da nossa conversa, eu falei sobre as várias ajudas do governo francês, não só para os cidadãos franceses, mas também para os estrangeiros. Então, por exemplo, eu encontrei uma ajuda do governo francês que vai pagar praticamente 40% do meu aluguel, que é a maior parte do meu custo de vida. Eu comecei a economizar dinheiro, já que isso foi lá no ano passado, eu comecei a economizar o dinheiro da bolsa do intercâmbio. Acerta de um lado, acerta do outro, e eu falei, bom, vai dar certo. Fiz um planejamento financeiro bem planejado mesmo em relação aos meus gastos, vi que seria possível, e aí eu aceitei a oportunidade do internato, perdão. E basicamente foi isso. Mas a oportunidade para outras pessoas, o meu caso foi bem particular porque eu estava aqui por um intercâmbio, mas todos os anos, no período de verão, do verão europeu, de julho a setembro, a Cliniquine é aberta a estudantes do mundo inteiro, e é o que eles chamam de Summer School, um programa pago, tem que pagar para participar, porém é uma experiência muito bacana, porque no período de verão os alunos franceses estão de férias, então são os intercambistas que fazem toda a rotina na clínica. E é aí que a maioria dos estudantes acabam tendo essa visibilidade para o internato. E então a maior parte dos estrangeiros, a origem deles é o Summer School. E para encontrar as informações sobre o Summer School é no site da Sim. instituição. É bacana isso aí. E aí eu achei interessante que você falou, né, que é um processo unificado para todas as escolas do país, né, é o mesmo processo seletivo, assim como é o mesmo currículo, né, embora cada escola tenha um perfil mais direcionado para uma certa área. Então é bem bacana que quem tem esse interesse em ir para a França, né, considerando a origem da nossa profissão, né, e a tradição e as possibilidades culturais também, né, de se inserir aí nesse local, dê uma olhada e já tem essa informação, né, sobre o que é mais, qual escola acaba tendo um pouco mais de peso, um pouco mais de renome dentro da área que a pessoa tem desejo de atuar. Sim, sim. Essa é uma parte bacana do planejamento. E, inclusive, por exemplo, como eu falei, embora eu achasse que não era o meu caso, até porque eu já estava um pouco direcionado a trabalhar com outras espécies, mas eu sabia que existia o programa de internato em equinos. Eu sabia que se eventualmente eu quisesse alguma coisa, eu teria mais oportunidades em Lyon do que nas outras escolas. Então isso foi um fator também que eu considerei. Embora não fosse o meu plano A, eu não sabia que se tornaria o meu plano A. Mas eu já estava aqui e foi bem conveniente. Quais são as áreas que oferecem programa de internato? Tem para todas as áreas da profissão internato aí? Como é que funciona isso? Basicamente nas áreas clínicas. Então tem o internato em equinos, o internato em animais de companhia
e o internato em animais de produção, ruminantes, né? Não só ruminantes, perdão, monogástricos também, porque aqui a clínica é de animais de produção, então, por exemplo, galinha, mesmo aves de produção são tratados pela clínica de animais de produção. E cada escola vai, como eu falei, é mais forte em uma, então mesmo o internato acaba tendo mais vagas em uma escola do que na outra. Na escola de Lyon tem todas as escolas têm todas essas 3 áreas, porém a quantidade de vagas varia de escola para escola. O processo seletivo ele é unificado na França e o processo seletivo para estrangeiro por dossiê, sem ser pela o concurso nacional, ele é só na Clinique de Lyon que existe. Nas outras escolas, o único meio de acesso que eu conheça é através do concurso nacional. Porém, o concurso nacional, na verdade, o único requisito é que o aluno fale francês. Mas ele não precisa ser francês nem ter feito a escola na França. E aí incluir várias áreas dentro da área de equinos, por exemplo, seu internato. Então tem clínica, tem cirurgia, tem reprodução. Exatamente. E tanto para pequenos animais, como animais de produção, como para equinos, um internato é em rotação dentro das várias áreas de cada especialidade. Então, por exemplo, o internato equino, ele é organizado na parte de cirurgia, medicina interna, que é a clínica médica, reprodução, diagnóstico por imagem e anestesiologia. E essas especialidades são subdivididas em subrotações. Então, por exemplo, a rotação de cirurgia tem um interno. No total, as rotações vão ser 11 rotações, já que são 11 internos. Então, tem um interno em cada serviço durante 2 semanas e a cada 2 semanas troca. O serviço de cirurgia ele é dividido em internação e um outro interno que fica na parte de consulta e centro cirúrgico. A parte de medicina interna, a partir desse ano, como são 3 internos em medicina interna, tem um interno que faz as consultas, porque aqui tem bastante essa questão da consulta. Tem cavalo que vem, passa por consulta e vai embora. Ou, se é o caso, fica no hospital se tiver uma necessidade. Então, tem o interno em medicina interna em consulta, internação, e a internação esse ano foi subdividida em internação geral e internação de doenças infecciosas, que é separada, e tem um interno que fica só no centro de medicina intensiva, que aqui na faculdade chama CUSI, Centro de Urgências e Cuidados Intensivos, e, enfim, é uma rotação específica em intensivismo. Depois, na parte de anestesiologia também tem uma rotação, é um interno no serviço de reprodução, um interno no serviço de diagnóstico por imagem, e aí aqui no caso da nossa estrutura tem tanto aparelho de raio-x, ultrassom, ressonância magnética, principalmente para locomotor, porque é feito com cavalo em estação, e tem um aparelho de tomografia para potros, de até 160 quilos. E, finalmente, além dessas 5 grandes áreas, tem um serviço de ambulatório que é muito bacana, um interno junto com o veterinário que vai principalmente em jockeys e faz desde a parte de controle de carnê de vacinação e tal, mas também faz o atendimento das urgências. Não importa o que seja, cólica, fratura, ferido, é uma experiência no terreno que é muito bacana. Tem a rotação também de plantão noturno, que é que eu estou passando essa semana, por isso que está de dia aqui, eu estou tranquilo conversando com você. É bem bacana essa formação bem geral, né? Ela continua seguindo basicamente uma tendência da graduação, só que dentro de uma área mais específica, que aí você passa realmente por todas os requisitos ali de atendimento de uma espécie, né? Então é bem bacana. E aí, então, vocês têm essa possibilidade de atendimento externo também, não fica só dentro do hospital. Sim, e é algo que tem melhorado nos últimos anos, não existia até alguns anos atrás, porém foi um convênio que a faculdade fez com uma veterinária que atua já no terreno há alguns anos na região. Ela fez uma parceria com a faculdade e ela se leva sempre um interno com ela nas suas atividades. E tem desde da rotina básica de exames de aparelho locomotor, de rotina de cavalos atletas, tem vacinação, coisas mais simples, e essas que em francês eles chamam de hippodrome, que são os jockeys, as corridas, não só de corrida, mas tem um pouco também de salto de obstáculos, de outras áreas, que é uma vivência muito bacana também. E aí, no programa de internato, então, você recebe uma bolsa? Na verdade, os estrangeiros, como eles entram por um outro processo seletivo que não é vinculado ao Ministério da Agricultura francês, a gente não tem bolsa. Foi por isso que eu fiquei muito preocupado. Mas mesmo para os franceses que passam pelo concurso nacional, é uma bolsa de menos de 300 euros. Com certeza já ajuda, mas é praticamente nada, assim. Tem que realmente estar muito motivado para... Porque, como eu falei, a medicina veterinária
aqui na França, os médicos veterinários recém-formados conseguem emprego muito facilmente. Então, quem opta pelo internato é que realmente está motivado a aprofundar na formação. Porque se ele quisesse trabalhar e ter um bom salário, ele conseguiria. E no meu caso, como estrangeiro, eu tenho que estar mais motivado ainda, porque sem salário, ficar aqui mais um ano é um investimento. Sim, e aí o programa, então, é de 1 ano de Programa, internato. exatamente, programa de duração de 1 ano. E aí, depois do internato, tem algum outro estágio que você possa fazer, como a residência, por exemplo? Porque eu lembro quando eu conversei com a Luísa, né, que está no Canadá, existe essa diferença com relação à residência que é oferecida no Brasil. Então, geralmente, o recém-formado, até 2 anos, né, depois da graduação, ele já entra direto no programa de residência aqui, que na maioria dos cursos, né, tem duração de 2 anos, e não existe, até onde eu sei, pelo menos, essa modalidade internato aqui para gente, né? Então, tem umas diferenças aí em como esses programas são conduzidos. Como é que funciona aí? Sim, é bem parecido com o sistema do Canadá, como a Luísa tinha apresentado também na experiência dela. A diferença é justo a instituição que controla a residência no Canadá é o Colégio Americano da especialidade, então o Colégio Americano de Medicina Interna. Aqui, o equivalente é o Colégio Europeu de Medicina Interna. Para cirurgia, o Colégio Europeu, o Colégio Americano. Enfim, porém, o sistema, o funcionamento é o mesmo, as exigências são as mesmas. Então, a residência é uma oportunidade, porém, o Colégio Europeu ele está melhorando essa questão, porque parece que precisava antes validar o diploma em algum país europeu. Por enquanto, eu acho que essa ainda vale, essa regra. Então, eu, no meu caso, meu diploma brasileiro, por enquanto, para o próximo passo, que seria a residência, na França eu não conseguiria. Mas eu conversei recentemente com um professor daqui da Faculdade de Lyon, e ele disse que está uma tendência de melhorar essa questão. E eu espero que melhore, porque, bom, na América do Norte funciona dessa forma, eles têm a oportunidade, independente da origem do diploma, na maioria das escolas, eles têm a oportunidade de fazer a residência. Se eu não tiver oportunidade aqui, minha escolha seria, por exemplo, para o Canadá, pela facilidade do idioma, tem a parte que fala francês, ou o inglês também, porque a gente fala na rotina aqui. Mas basicamente é isso. Mas a residência aqui é exatamente como você falou, é bem diferente do que no Brasil. A residência aqui é para pessoas, por exemplo, tem residente aqui que já passou até por doutorado, outros que passaram por internato. Raramente tem residente que começa a residência depois de ter feito só um internato. Tem muitos que fazem 2 internatos, ou então um internato e um mestrado, enfim. Mas é possível também. E no caso do internato, oficialmente, ele acontece nas escolas francesas. E para critério de residência, e idealmente tem que ser feito em uma das escolas. Porém, em alguns lugares fora da França, eles aceitam o que eles chamam de internato privado. Algumas clínicas particulares oferecem o cargo de interno, que faz a mesma coisa, participa da rotina clínica e tal durante um ano e dá um diploma no final do ano. Então, finalizando o programa, você não tem como atuar profissionalmente na França, a não ser que você passe por um processo de validação de diploma. Exatamente. No momento eu não posso atuar na França, a menos que eu valide meu diploma em algum país da União Europeia, na verdade. E a partir desse momento eu consigo validar na França mais facilmente. Eu só tenho que fazer umas formações, principalmente da parte sanitária, mas só com o meu diploma no Brasil eu não poderia atuar fora da universidade. Dentro da universidade tem outras oportunidades além do internato, por enquanto, que em francês é o assistanat, que seria o cargo de assistente. O assistente, ele não é um residente, é como se fosse um internato especializado. E isso não existe em todas as escolas, mas, por exemplo, na escola de Nantes, existe o cargo de assistente em cirurgia, que é como se ele participa como se fosse um interno, porém ele só fica no serviço de cirurgia. E aí ele tem um pouco mais de autonomia do que o interno normal. E isso eu conseguiria sem o meu diploma ser validado na França. Outra opção seria eu tentar validar meu diploma em outro país da União Europeia. Eu sei que Portugal tem bastante facilidade em relação ao Brasil. E a partir daí eu poderia me candidatar a uma vaga aqui na França. Se não, o internato que é feito na Europa, ele é reconhecido na América do Norte. Então, se eu quiser prestar um processo de residência no Canadá, nos Estados Unidos, o internato que eu faço na França, ele vai ser válido. E aí as suas atividades aí no hospital, você roda em várias áreas e está sempre sob supervisão de algum docente? Sim, exatamente. E é isso que permite que eu, mesmo sem ter o diploma validado, eu possa exercer dentro da faculdade. Em cada área tem sempre um docente de serviço. Em termos práticos, o docente não está sempre do meu lado, porém ele é sempre responsável pelo serviço. Então, a qualquer momento, se eu tenho um problema, eu posso ligar para o residente e para o docente da área. Você considera que você tem um certo grau de autonomia
embora sempre sob a responsabilidade desse docente, para poder fazer os procedimentos. Você coloca a mão, você faz as coisas, que é sempre uma preocupação que as pessoas têm também, né? Ah, eu É, quero botar a mão, quero fazer, quero, né, ter a experiência prática também. exatamente. E tendo em vista que aqui, do internato, além da residência, existe o internato, diferente do Brasil, então as atividades acabam sendo um pouco diferentes, porém a responsabilidade do residente aqui, ela acaba sendo maior do que a responsabilidade do residente no Brasil. E, consequentemente, a responsabilidade do interno, ela é como se fosse a responsabilidade de um residente no Brasil, com um pouco menos de oportunidade, principalmente, por exemplo, principalmente na parte de cirurgia, eu diria. Quem auxilia a cirurgia, bom, é sempre um docente que faz a cirurgia, quem auxilia normalmente é o residente e o interno faz a terceira mão. Ele auxilia o residente em cirurgias mais simples, ou então nas cirurgias mais complexas tem alguns gestos mais pontuais. Porém, com exceção dessa parte do centro cirúrgico, na rotina, o interno ele é responsável por administrar os animais que estão no hospital. Na parte das consultas, a gente faz todos os procedimentos técnicos, desde a anamnese, em francês, exame clínico, desde as coisas básicas, né? No atendimento de cólica, é o interno que faz a abdominocentese, a sondagem nasogástrica, etc. Na rotina clínica da parte das medicações. E, mais importante também, eu acho isso muito bacana, que, como é uma instituição de ensino, tem sempre os estudantes, e o interno é o primeiro responsável pelos alunos. Os alunos, tudo que eles fazem, eles conversam com o interno, e então tem essa relação direta acaba sendo bacana, uma oportunidade de ensinar. E isso é uma forma de consolidar todo o aprendizado que eu tenho aqui. Consolidar o aprendizado e reforçar a possibilidade aí de encaminhamento para a carreira docente mais para frente, né? Ah, com certeza, não, isso aí compensa. Ai, Matheus, esse papo está muito bacana, mas a gente já está um pouco em cima aqui do horário. Eu queria perguntar para você que mensagem você gostaria de deixar para os seus colegas médicos veterinários que têm esse desejo, né? Dicas aí, coisas que você passou. A gente já falou bastante coisa interessante, mas o que você poderia deixar de recado para o pessoal que tem essa inclinação aí, que tem esse desejo? Primeiramente, para quem está começando a graduação, eu diria que o planejamento é muito importante, principalmente para depois não ficar naquele desespero no final do curso. Então, tentar logo no começo da graduação conhecer as oportunidades para poder, com o tempo, se preparar e poder fazer um passo de cada vez. Eu acho que o intercâmbio ele é bastante proveitoso mais na reta final da graduação, uma vez que a gente já tem toda a base para entender as coisas que acontecem. Segundo ponto importante, uma vez que você, no caso do intercâmbio, uma vez que você escolhe seu país de destino, estudar o idioma é muito importante para você ter um aproveitamento. Então, por exemplo, na clínica de equinos, todos falam inglês. Porém, se você fala francês, o aproveitamento vai ser muito melhor, porque às vezes na rotina acaba um falando com o outro, acaba escapando falando em francês e tal. Então, para entender as coisas melhor, o idioma é muito importante. E não precisa ser fluente, obviamente, no idioma, mas ter uma noção para quem quer fazer só um intercâmbio é bacana. Para quem quer fazer já mais para frente um internato, o idioma também ele não é 100% obrigatório, porém ele faz a diferença. Por exemplo, como eu falei, para fazer uma anamnese, eu tenho que ter capacidade de me comunicar, né? Não só a questão básica, mas também em termos técnicos e tal. Porém, isso é algo que a gente ganha com o tempo. No intercâmbio foi onde eu melhorei completamente o meu francês na parte técnica da veterinária. Enfim, em relação, inclusive, agora ao Summer School, é algo que eu não falei antes, mas que é muito importante. Ele é aberto não só para alunos de graduação, mas também para veterinários formados que têm interesse em passar uma experiência internacional. Então, esse ano, acho que mais da metade dos médicos veterinários que vieram fazer o Summer School já eram recém-formados. Então, as portas são abertas. Essas são as principais mensagens, eu acho. Principalmente, é algo que eu falaria para eu mesmo. Não desistir, mesmo quando as coisas parecem que não vão dar certo. Teve uma pandemia, teve as minhas incertezas profissionais, teve muitos fatores que talvez pudessem me fazer desistir, mas hoje, olhando as oportunidades que eu tive, eu vi que o intercâmbio ele foi uma oportunidade assim de crescimento não só profissional como pessoal e que valeria muito a pena. Acho que essas são as principais mensagens. Matheus, muito obrigada. É um grande prazer estar aqui falando com você hoje, né? Você foi meu aluno ali durante os períodos em Botucatu, a gente conviveu bastante. Eu fiquei muito feliz quando eu vi no seu perfil que você estava como interno aí. Eu falei, é uma oportunidade, vamos conversar sobre. Porque é interessante, quando eu convido profissionais mais jovens para falarem no canal, sempre tem aquela coisa, mas né, eu não tenho muita experiência.
Mas olha a quantidade de informação bacana que você tem para compartilhar, né? Com pessoas que às vezes não têm como encontrar essas informações de outra forma, juntas em um lugar só. Então, muito obrigada por estar, né, no período que você está fazendo plantão noturno, disponibilizando aí da sua manhã para conversar com a gente. Bom, mais uma vez, professora, muito obrigado pela oportunidade, eu fiquei muito feliz. Como você falou, foi minha professora na graduação, na área de clínica de grandes, então tudo que eu faço hoje na minha rotina como interno, parte do aprendizado veio com você e os demais professores da clínica de grandes aqui, eu já tive a oportunidade de agradecer. E agradeço também aos meus colegas de graduação, que sempre me incentivaram, né, em todo esse processo. E eu fico completamente disponível a qualquer um que assista esse vídeo e tenha mais dúvidas, tenha curiosidades em relação ao internato, ao intercâmbio, à medicina veterinária na França, etc. Eu fico 100% disponível realmente para, enfim, se quiser uma conversa, qualquer coisa do tipo. Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com/papo de veterinária. E às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!